corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. Hoje continuamos a partir do parágrafo 1762, a moralidade das paixões. Então, o que são as paixões? Paixões ou sentimentos, eles brotam exatamente da experiência do ser humano em buscar e ordenar a sua própria vida. O ser humano deve se ordenar pelas bem-aventuranças através dos atos deliberados, que são chamados paixões ou sentimentos. Aqui naquele quadro da última aula que a gente colocou, eu vou voltar nele, porque aquilo, da onde nascem as paixões e os sentimentos? Eles nascem exatamente da vontade. Lembra-se que aquela vontade, a vontade de chegar a um fim último, e esse fim último pode ser o bem absoluto, né? Ou o bem particular. Então, pode ser tanto um quanto o outro. Nessa vontade existem as paixões e ao mesmo tempo são sentimentos. Que eles, se não forem base de conhecimento racional e determinados por aquilo que se conhece, que é aquilo que é bom, então eles podem vir para os vícios ou para as virtudes. Então aqui vícios e virtudes, né? Pronto. Então, vícios e virtudes. Então o que acontece é que essas paixões brotam exatamente da vontade. Essa vontade do ser humano é aquilo que move, quer dizer, a gente é movido por uma paixão ou um sentimento por aquilo que a gente gosta. Então, se eu quero chegar a um fim último, né, a conseguir um trabalho, ou comer uma coisa agradável, ou fazer uma viagem boa, ou cumprir um trabalho, então é tudo a vontade, é um sentimento, é uma paixão. O que move a gente a fazer aquilo? É um desejo. Esse desejo e essas paixões e sentimentos são a mesma coisa. O desejo, a paixão e o sentimento são as mesmas coisas. Esses desejos podem levar a gente para encontrar esse bem particular, que daí seria o egoísmo, ou o bem absoluto, que é a vontade de Deus para a gente. Mas como é tudo desejo, paixão e sentimento, a gente pode ter sentimentos errados, pode ter paixões erradas e pode ter também desejos errados. Então, isso levaria a um bem particular. Então, o que acontece é que o termo paixões, né, aqui parágrafo 1763, pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou os movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em virtude daquilo que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Ou seja, a gente tem vontade de alguma coisa. Aquilo ele começa como uma paixão, começa com sentimentos que designam o quê? Emoções e movimentos de sensibilidade que nos inclinam àquilo. Eu gosto disso. Eu gosto mais desse doce do que do outro. É uma paixão. Tanto é que a fruta maracujá é chamada de maracujá só no Brasil, né? Na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha é chamado fruto da paixão. Porque ele é agradável, mas é azedo. Se você põe açúcar, ele é bom, mas se for pouco açúcar, ele é azedo. Então, a paixão pode ser boa ou azeda, né? Então, depende de como que é a paixão. Pode ser boa ou azeda, né? Então, como que é essa paixão, né? Então, o que acontece é que essas paixões podem nos levar àquilo que é bom. Por exemplo, Jesus Cristo sofreu a paixão. Qual era a vontade dele? Eu vim fazer a vontade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
Mas por quê? Onde está a vontade do Pai? No fim. Então ele conhece e por isso ele se determina. Lembra no horto que ele dizia assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, porque vai ser muito pesado. Mas faça-se a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? É o conhecimento dele, que ele salvaria toda a humanidade. Então ele aceita a vontade de Deus e o objeto que ele escolhe é a vontade de Deus, não a sua. Quando é uma paixão, a gente escolhe a nossa vontade e aí faz os outros sofrer. Quando é a vontade de Deus, a gente escolhe o que é maior e melhor e a gente tem que se sacrificar para o outro se dar bem. Então isso é uma verdadeira paixão. Ele se sacrificou para a nossa salvação. Uma mãe se sacrifica para a educação do filho. Um pai se sacrifica para o sustento da família. Uma pessoa se sacrifica para a salvação do outro, para a ajuda do outro. Então, essa paixão pode ser ordenada, como pode ser uma paixão desordenada, um mau desejo de vontade própria e que essas emoções ou essas coisas fazem o ser humano se perder. As paixões são numerosas. A paixão mais fundamental é o amor, provocado pela atração do bem. Por isso que o demônio provoca. A gente tem amor por esse bem ou por esse bem, mas qual que é o bem absoluto e o amor verdadeiro? A gente sabe que é o de Deus. A gente sabe que é aquele que está impresso na nossa natureza, porque fomos criados por esse bem. E esse bem é próprio da lei natural no ser humano. Então, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. 2000 anos antes de Jesus Cristo, Sócrates, Platão e Aristóteles já falavam isso. Já falavam desse bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar, que é próprio da natureza humana. O ser humano foi feito isso. Ele sabe o que é bom e ele sabe o que é mal. Ele sabe que deve evitar o mal. E como é que ele sabe o que é mal? Porque um dia ele fez e fez o outro sofrer. Ou então o outro fez e ele sofreu. Então ele sabe que aquilo é ruim. A gente sabe o que é ruim pela própria experiência. Então essa é a luta que a gente tem que travar para não cair na tentação. Porque o problema das paixões, dos desejos e dos sentimentos é que quando a pessoa fica presa a isso, ela nunca muda. Ou se mudar, é porque Deus fez com que é a próxima matéria, depois dessa aqui, logo em seguida, que a gente vai ver que é a formação da nossa consciência. Então o que acontece é que tudo em nós começa com o instinto natural, ou seja, desejos, sentimentos, emoções, afetos, tudo isso faz parte da vontade. E aí quando a vontade me pede esse bem que eu tanto quero, esse ou esse, é o conhecimento que vai me dar e vai me determinar na vontade a escolher o que é certo. Só que às vezes com o livre-arbítrio eu escolho o errado. Aí eu aumento os vícios, aumento a minha paixão, desejo e emoção por aquilo que é errado, e aí buscando o errado eu prejudico os outros, e o conhecimento e a prova disso é que começo a mentir. Por quê? Porque eu escolhi o errado e sei que prejudiquei o outro. Então eu tenho que mentir para sustentar essa minha vida. Então a mentira é o quê? Fruto do quê? Do orgulho. O orgulho é não aceitar a vontade de Deus. Você conhece o que Deus quer, mas não quer fazer. A pessoa é determinada a fazer só aquilo e não quer se determinar pela verdade, pelo bem. Então ela começa a cair no mal. Então o que acontece é que o amor causa o desejo do bem ausente, Ele é a causa do desejo, do bem ausente. Então a gente sempre busca o que nos falta. Então o que nos falta agora? Agora é comida porque eu estou com fome. Agora é sono porque eu estou com sono. Agora é o amor da minha vida porque eu não quero ficar sozinho. Agora é um trabalho porque eu estou desempregado. Então a gente sempre busca um bem. Agora esse bem tem que ver qual que é. Então é nesse sentido que a gente vai melhorando e aumentando. Então esse amor, o amor causa um desejo de bem ausente. Então na verdade o que acontece é que Deus é princípio de todas as coisas. E é isso que acontece na nossa vida. A gente foi criado por Deus porque é próprio da natureza humana. Uma lei natural é próprio. Então essa lei natural no ser humano, ela gera em nós uma vontade. E esse instinto é próprio do bem. A pessoa só busca o bem, que é o fim último de todas as coisas. Esse bem que a pessoa procura. Só que assim, é natural que eu procure aquilo que é bom pelo qual eu fui criado. Então se eu busco um bem que é contrário àquilo que eu fui criado, então o que acontece é que eu acabo caindo nesse bem, um bem particular, onde eu privo os outros de um bem, não cumpro aquilo que é da minha vida e vou me perdendo. Então por isso que eu tenho que escolher um objeto, aquilo que é próprio, para chegar ao bem. Quer dizer,
como escolher, a forma de fazer as coisas, qual é a forma de cumprir todas essas coisas. Então acontece que está tudo ligado entre si. Eu fui criado com paixões, sentimentos, mas sou racional. E fui criado, a minha vontade é sempre para adquirir aquilo que me falta, aquilo que me falta eu tenho que completar. Eu não sabia andar, aprendi. Não sabia falar, aprendi. Não sabia pensar, aprendi a pensar. Aprendi outras línguas, aprendi isso, aprendi aquilo. Fui aprendendo. Então, a capacidade. Então, o ser humano busca sempre um bem. Então, ele busca aquilo que nele é uma ausência. Então, o amor é a busca dessa ausência. Por isso que ele se apresenta como uma paixão, um sentimento, uma emoção. Então, faz parte da nossa vontade. Então, muitas vezes a gente é movido pela vontade, por paixões erradas, por sentimentos errados, né, por desejos errados. Então, o mal é por isso que a gente tem que corrigir. Mas mesmo que eu escolha o errado, eu escolhi fazer desse jeito que é mal, então eu cheguei nesse bem. O problema é que quando eu chego aqui, no fim desejado, tudo isso daqui tem um efeito. O efeito dos meus atos, isso daqui, tudo que a gente está falando é um ato humano. É um ato humano. Tudo que a gente vai fazer, passa tudo isso aqui na nossa cabeça. Só que sem essa nomenclatura. Então, qual é o efeito do bem? Por exemplo, alguém que quer ser médico. A vontade é ser médico. É uma coisa boa. Vou curar um monte de gente, vou salvar um monte de gente. Maravilhoso. Então, ótimo, é esse bem que eu quero. O objeto é o quê? Então, entrar na universidade. Só que para entrar na universidade, eu vou ter que sofrer as paixões e os sentimentos do quê? De um estudo para entrar na faculdade, que é um dos cursos mais difíceis que tem. Então, eu vou ter que estudar muito. A minha vontade é essa, e ela não mudou. Só que como isso aqui é árduo e difícil, qual é o efeito desse bem escolhido? Ele é árduo. Qual é o efeito de eu falar assim, não vou estudar coisa nenhuma, vou ficar em casa, vou viver do governo, Bolsa Família. Então, tá gravando, não pode falar. Então, vou viver disso daqui. Então, não quero trabalhar, não quero viver só disso daqui. Qual é o efeito? Também tem um efeito. Então, tudo que a gente escolhe tem um efeito. Então, tudo começa com uma vontade natural de pôr ordem, de buscar aquilo que é uma ausência. Eu posso escolher um ou outro. Agora, tanto esse quanto esse tem um efeito. E o efeito, ele gera no outro, o meu ato, que é a lei da física agora, o ato do outro gera em mim uma reação. A cada ação gera uma reação. Então, a ação de carinho do outro gera em mim, com paixões e sentimentos, o afeto pelo outro. A ofensa, a briga e a raiva gera em mim o quê? Uma aversão ao outro. Então, o que acontece é que o efeito de uma coisa boa gera um efeito bom. Uma coisa ruim gera um efeito ruim. E o efeito é o princípio do quê? Do conhecimento. É o efeito do conhecimento. Quer dizer, o efeito gera em mim conhecimento. Eu experimentei fazer isso. Eu experimentei estudar e passei. Maravilha, eu sei que estudar é bom para mim passar onde eu quero. Não estudei, não passei. O efeito foi ruim. Se tivesse estudado, tinha passado e não tinha sofrido tanto, não tinha ficado decepcionado. Então, pronto. Então, o efeito, quer dizer, a minha vontade me leva a um fim, e dependendo do que eu escolher, pelo efeito. O efeito é o resultado dos meus atos. O resultado do meu ato gera em mim um conhecimento. Eu conheço se isso é bom ou mal. Como é que eu sei qual é o sabor do maracujá? Se eu nunca experimentei. Agora, quando eu experimentei o maracujá, estava bom, é porque tinha açúcar. Você experimentou ele sem? É azedinho. Mas eu gostei do azedinho. Então, pronto. Então, o efeito foi bom. O conhecimento, mesmo sendo azedo, mesmo sendo docinho, qual é o efeito em você? E qual é o efeito no outro? Eu sei que no outro não gosta de azedo, eu sei que o outro gosta de mais docinho. Então, o efeito é um conhecimento. Para uns é bom, para outros é ruim. Mas a gente está falando aqui de comida. A gente não está falando de outras coisas mais graves. Então, todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente escolhe, gera em nós um efeito. E o efeito é o princípio do conhecimento. O que o outro faz gera em nós uma ação. A ação do outro gera em nós uma reação. Então, a ação boa gera em nós uma reação boa. Ou não. Jesus passou pelo mundo fazendo bem, a ação foi boa. Gerou nos homens ciúme e inveja. O que fizeram com ele? Mataram. Então, o meu ato tem que ser bom.
O efeito pode ser que em mim seja bom, porque eu escolhi o que é bom, mas no outro pode ser que seja mal. Então a gente nunca sabe o efeito do que causa no outro. Então eu tenho que fazer o bem, mas o bem pode ser que cause no outro ciúme e inveja. Ou pode ser que cause no outro agradecimento. Então aqui entra exatamente essas paixões, porque são o quê? Sentimentos, emoções e desejos. Qual é o nosso desejo? Se ele estiver aqui e o outro estiver aqui, já vai dar choque. Mas se esse que está aqui quiser chegar ao que o outro faz e o outro que está aqui ajudá-lo, então os dois caminham juntos. Então aqui que muda a ação e a reação. Então todo mundo, isso aqui é um ato humano, a gente passa por tudo isso daqui. Qual é o nosso desejo, qual é a nossa emoção, qual é o nosso sentimento, qual é o nosso... Então passa tudo isso na nossa cabeça, nas escolhas que a gente tem. E à medida que a gente escolhe, ainda que a gente tenha escolhido a primeira vez e errou, caiu no egoísmo, o efeito foi bom ou mal? Foi mal, a gente descobriu, por causa dos outros. Então o que acontece a partir daí é que isso aqui gerou em nós um conhecimento. E esse conhecimento fez a gente... Por que uma pessoa, quando mente a primeira vez e não tem coragem de se arrepender e nem pedir perdão, ela continua mentindo. Então, ou seja, ela não quer sair daqui, não quer que ninguém descubra, e os seus atos vão sendo sempre isso, a paixão pelo vício e pelo erro, porque enganou a primeira vez, vai querer enganar a segunda, a terceira, a quarta, e assim continua. E a pessoa vai ficando presa. É o conhecimento e o efeito, quando ela causa um mal para o outro, que daí o conhecimento, a dor que ela sentiu no outro, ela muda. Por exemplo, Santo Agostinho enganou a mãe dele quando ele estava no Porto, né, na África, né? Estava no Porto, ele enganou a mãe dele falando que não ia viajar, entrou no navio e largou a mãe para trás e foi embora. Largou a mãe, né, e mentiu para a mãe. Só que depois, quando encontrou a mãe lá, que a mãe acabou indo depois, tal, encontrou a mãe lá, tal, pediu perdão, se arrependeu. Então o ato dele foi egoísta. Mas depois, quando encontrou a mãe, lembrando do mal que ele fez, vendo que a mãe o perdoou, mesmo ele fazendo tudo aquilo, nunca deixou de amá-lo, aquilo mudou também seu coração. Então não foi só naquela leitura da menina que lia a Bíblia, né, ensaiava a leitura, o Salmo, não sei, que ele se converteu. Foram vários momentos da vida, vários atos dos outros e os próprios atos que foram gerando nele um conhecimento. E o conhecimento fez com que ele tomasse, né, racionalmente uma determinação e escolher o que era certo. Sair do errado e escolher o que é certo. Pelo qual nós somos criados. O bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. É um dever, é uma ordem, e é o que ordena a nossa vida. Uma vida desordenada é a busca dos próprios sentimentos e desejos em detrimento da vida do outro. Então, passa por cima da vida do outro. Então, as paixões, né, o que acontece é que amar é querer bem a qualquer um. Então, essa paixão, querer bem qualquer um, é próprio dos filhos de Deus. Todos os demais afetos têm a sua fonte no movimento original do coração do homem, para o bem. Só existe o bem que é amado. As paixões são más se o amor é mau. As boas se o amor é bom. Então a gente sabe o que é bom, porque o amor nos leva àquilo que é bom. O que é mau não é amor. O que é mau é egoísmo. Então o que acontece é que aí não seria uma paixão ordenada, seria uma paixão desordenada. A desordem e a desobediência é exatamente aqui. O mal está aqui, ó. Eu tenho vontades, mas a desordem e a desobediência é desobedecer isso. Eu fui criado com uma lei. Se eu desobedeço isso, eu estou deturpando a lei. E aí sim, eu escolho isso daqui achando que é bom. Só que na verdade eu estou prejudicando e destruindo aquilo que me leva à perfeição. Então a capacidade de conhecer está no efeito dos nossos atos e no efeito dos atos dos outros. Então a capacidade de conhecer, todos nós somos racionais, então o conhecimento se dá à medida em que nós agimos, e a nossa ação gera em nós um efeito. Se eu roubo, ladrão. Se eu minto, mentiroso. Então é exatamente isso. Então o que acontece é que o efeito de atos errados geram efeitos errados, e atos bons geram efeitos bons. Então é isso que a gente tem que pautar. A questão é que o conhecimento, ele não fica só nessa questão. Existe a capacidade do ser humano, e que o Espírito Santo
nos ensina intelecto que é próprio do ser humano. Intelecto. Tá. Faltou aqui. Lecto. Pronto. Já sei. Estou fazendo tudo errado aqui. Intelecto. Aqui, num primeiro momento, a gente tem como se fosse o intelecto duas capacidades, como se fossem dois movimentos, mas é um só. O intelecto, a capacidade do ser humano racional, é intelectiva. Então, é intuitiva e intelectiva. Então, o ser humano é capaz de conhecer. O que acontece é que, num primeiro momento, existe um intelecto especulativo, que assim, ele vai analisar se aquilo é bom. Então, essa especulação sobre é bom ler esse livro ou é bom ler esse livro? É bom comer isso ou é bom comer aquilo? Aqui está na parte do intelecto especulativo. Então a gente vai fazer aqui. Bom, eu já comi isso aqui antes disso, não fica muito bom. Ler isso aqui antes daquilo não é muito bom. É melhor ler esse primeiro, depois o outro. Melhor comer isso aqui, depois o outro. Por que não pode começar com o doce e depois vai para o salgado? Não, porque a experiência mostra que é melhor o doce no fim. Vai ficar mais saboroso no fim e o primeiro é a sustentação, que é o mais salgado. Então, normalmente mais essa. Mas pode ter alguém que prefira o contrário? Pode. A experiência de cada um é cada um. A questão é que aqui, o intelecto especulativo é uma especulação sobre aquilo que acontece. E ele é tido também, dentro daquilo que é próprio do ser humano, como, na verdade, as advertências. Existem advertências. Aqui eu estou, desculpa esse... Então, aqui são advertências. Eu posso ou não posso? Devo ou não devo? Vale a pena ou não vale? Então, o conhecimento começa com advertências. E no final, eu tenho que tomar uma decisão. Eu já conheço, isso aqui é bom ou mal? Justo ou injusto? Verdadeiro ou mentiroso? Então, a advertência é a capacidade de um conhecimento de análise. Então, existe um primeiro momento no conhecimento, que é o intelecto. E existe um segundo momento, que ele, na verdade, é o consenso. Por exemplo, quer ver aqui o que acontece é isso. Por exemplo, uma pessoa que quer casar, não quer viver sozinha. Então, o objeto é escolher uma pessoa amada e amá-la. Ótimo. Só que para isso ele começa a namorar. Então, o namoro é o conhecimento daquela pessoa. Então, ela vai vendo se é a vontade de Deus, vai vendo os sentimentos, as paixões vão crescendo, vai ordenando a virtude. Os sentimentos vão aumentando a emoção, a virtude, ao bem. Então, a pessoa vai melhorando. Ótimo. Só que existem advertências. Mas essa pessoa aqui, será que é a certa? Será que tudo vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que não vai dar errado? Será que não vai ter nenhum problema? Então, existem as advertências. A advertência não é mal. É a mãe que fala, não mexe aí, senão vai apanhar. É a advertência. Isso é a advertência. Por que eu não posso mexer ali? A mãe não explicou. É igual a pergunta das crianças pequenininhas. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Eu já falei. Por que não? E acabou. Ela assim, pergunta para os nossos pais. E pelo menos na minha época era assim, né? Por que não? E acabou. E se perguntar de novo, apanha. Então eu já sabia que o porquê tinha um porquê, né? Então não é melhor não, né? Então o que acontece é que existe uma advertência. Mas por quê? Porque eu não conheço ainda. Mas existe um conhecimento próprio de outros que eles também me informaram. Meus pais me informaram, a vida me informou, a minha experiência em outros momentos foi essa. Então eu tenho um conhecimento e existe uma advertência. Só que existe um momento em que eu tenho que tomar a decisão, que é a determinação da vontade. Então eu escolher mesmo. Então é essa pessoa que eu quero para de verdade. Então é o modo, a forma que eu escolho para chegar a esse. Então existe um consenso. Tanto é que o dia do matrimônio, como é que é chamado? Consenso matrimonial. Ou seja, eu defini essa pessoa que eu quero. Eu te recebo com a minha esposa, eu te recebo com o meu marido. Então, consentiu e determinou-se a essa vontade, as paixões, sentimentos, emoções, desejos de amar essa pessoa. E esse bem absoluto, essa é a vontade de Deus? Sim. Cuidou bem? O efeito é bom. Cuida mal para ver o que vai acontecer. Aí começam as discórdias, as brigas e as guerras. Então, cuida bem de novo, volta ao bem, põe ordem nisso aqui, lembra das advertências. Isso aqui é melhor não falar, senão vai dar briga. Isso aqui é melhor fazer, senão vai dar confusão. Então, consentir, né? Então é melhor fazer assim. Então, tudo isso passa na nossa cabeça. Só que não com esses nomes. Mas isso tudo faz parte do ser humano. Isso aqui é próprio quase que de uma lei. E tudo isso aqui tem uma lei, que essa é a lei. A gente foi feito para isso. E a lei aqui existe
um princípio que é próprio da consciência do ser humano, que essa sindérese é própria da lei natural, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Mas existe uma regra de ouro, né, que a própria igreja coloca. Qual é a regra de ouro? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Essa é a regra de ouro do Evangelho. Aqui está a caridade e aqui está o amor. Então, essa é a regra de ouro. Como é que eu sei o que é bom? Tudo que eu quero que os outros me façam é o que eu devo fazer por eles. Ou seja, se eu quero que os outros me respeitem, eu tenho que respeitar. Se eu quero que os outros me amem, eu tenho que amar. Se eu quero que os outros me sirvam, eu tenho que servir. Se eu quero que os outros me perdoem, eu tenho que perdoar. Então, essa é a regra de ouro. Então, aqui todo mundo nasceu com isso. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Então, as paixões nada mais são do que uma chamada voluntária. Por isso, a paixão é voluntária, começa da vontade, né? Porque são comandadas pela vontade. E essa vontade, normalmente, ela precisa ser superada, é um obstáculo. Eu tenho que escolher a forma para chegar a essa vontade. Ou seja, eu tenho que me colocar diante desse ato e fazer alguma coisa para chegar a essa vontade. Então, é isso que move o ser humano. A vontade reta e ordenada ao bem leva à bem-aventurança, mas a vontade má sucumbe às paixões desordenadas, né, e às vezes acerba, ou seja, eleva, faz com que a pessoa fique elevada no erro, né? As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Então, o que acontece é que o ser humano, em emoções e sentimentos, se são virtuosas, levam ao bem. Se são viciadas, elas levam ao mal. Então, isso é o problema do ser humano, das más escolhas. E aqui entra, no parágrafo 1770, diz assim: a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo: meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, toda a minha vontade tem que ser determinada por aquilo que é bom. Se eu escolher o mal, eu vou ser determinado pelo mal. Se eu escolher o bem, que é Deus, eu vou ser determinado pelo bem. Por isso, Deus deve ser a medida das coisas. O termo paixões, né, designa o quê? Afeição ou sentimentos. E essas afeições e sentimentos precisam ser ordenadas ao bem. No artigo 6, 1776, consciência moral. Aqui eu vou ler esse parágrafo inteiro. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo essa lei. Essa lei é externa. Ele não é a medida das coisas. Ninguém aqui é medida de nada. Ah, mas o santo era muito bom. Ele não é medida para nada. A vida dele só foi boa porque ele colocou como medida da sua vida Deus. E ele só não é mais santo porque ele não cumpriu tudo aquilo que Deus queria. Porque é isso que acontece na nossa vida. A gente só não é melhor porque a gente não conseguiu cumprir tudo que Deus quer. Esse é o nosso problema. Então, aqui o que acontece é isso. Ele não dá a si mesmo essa lei, mas a ela deve obedecer, chamando sempre a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz, que é essa consciência no nosso coração, a voz desta lei soa ao homem, né? Soa aos ouvidos do coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Por isso, Santa Teresa de Ávila dizia: para encontrar Deus, eu tenho que entrar no mais íntimo do meu coração. Porque o sacrário vivo, ao qual Deus construiu o templo para ele morar, é o nosso coração. E quanto mais a gente entra no nosso coração, mais a gente é agradecido pelo que Deus fez, e mais a gente tem que corresponder ao que Deus quer. Minha vida é uma bênção se eu olhar para Deus que me pede a ser uma bênção. Mas vai ser uma desgraça se eu procurar fora a minha alegria. E esse é o problema do homem.
deve olhar para dentro de si e lembrar o que Deus quer de mim. Quando, na verdade, a tentação do mundo é você ficar preso a tudo que encanta no mundo e se perder pelas coisas do mundo, tentando ser feliz. Escolhe a primeira esposa, a segunda, a terceira, a quarta, o quinto marido, o sétimo marido, como aquela mulher samaritana, tentando ser feliz na vida. A felicidade dela estava fora, quando, na verdade, quando Jesus falou que estava no íntimo do coração dela, ela descobriu o que ela queria. Esse homem falou o que estava escondido no coração. No final das contas, ela queria ser amada, procurava outros e não foi amada, quando na verdade ela sempre foi amada por Deus, e a partir desse amor ela é capaz de amar. Então essa é a sede, aí já não tem mais sede. Quando beber dessa água, não terá mais sede. É essa água, a fonte está em nós mesmos, porque Deus nos criou. Essa é a lei natural, no mais íntimo do coração, e a consciência fala ali. Por isso a consciência não é o que eu quero, mas é o que eu devo. É uma ordem. Eu fui criado para o bem, não para o mal. Por isso, existe um juízo da consciência, 1777. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa sente atração e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem pode ouvir a Deus que lhe fala. Quando ele escuta a consciência, ele ouve Deus. Por isso, para ouvir Deus, temos que fazer silêncio das paixões, dos sentimentos, das emoções e dos desejos. Quando a gente cala a vontade, a gente determina a buscar tudo aquilo pelo qual fomos criados. Deus é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Só que o alfa começa aqui, o ômega está aqui. O alfa está aqui e vai para o ômega. Ele é princípio e fim. Então, no final das contas, a nossa vida foi feita para isso. E o que é? Como é que eu sei definir o objeto a escolher, fazendo a vontade de Deus, não negando a minha vontade, mas ordenando e determinando a minha vontade a escolher o que é melhor? Aqui existem três. A primeira dessas que a gente viu com o Padre Vinícius foi a liberdade. Então, a liberdade é a capacidade de escolher o bem. O livre-arbítrio é a negação da liberdade. O livre-arbítrio é poder escolher o errado. Eu posso escolher o errado, mas o errado é errado. Dentro dessa liberdade existe uma intenção. Qual é a minha intenção quando eu escolho as coisas? Essa intenção, ela nasce da onde? Do desejado, do conhecimento e as advertências que eu devo e não, e o consenso. Quando eu consenti, eu descobri minha intenção. E quando eu não sei direito a minha intenção, qual é a minha intenção disso? A consciência é o juiz. Aí. Essa consciência, ela é o juiz. Então, essa consciência, ela atualiza aquilo que eu devo escolher. Dentro dessa consciência, a consciência ela não age somente entre a razão e o objeto determinado, a forma pelo qual eu vou fazer. A consciência, ela brota de Deus, porque ela é uma lei, ela é o fim último da nossa vida. Por isso, como juiz, ela analisa o efeito dos nossos atos. O que faz um juiz? Ele analisa o efeito do nosso ato. Por que antes de dormir a gente faz exame de consciência? O que eu fiz hoje foi bom? Ah, não, isso aqui foi pecado. Então isso aqui eu tenho que me arrepender. Então eu me arrependo, é advertência, então amanhã eu não tento fazer isso aqui não. Conheço que está errado. Então eu vou consentir no que é bom. Eu vou me determinar com liberdade e intenção a fazer o que é bom. Então eu corrijo. O problema é que a consciência, ele está por fim aqui, nesse quadro. Mas quando começa a consciência, ela está como lei, ela está como fim, ela está como conhecimento, ela é
a advertência e o consenso, ela é a determinação da vontade, e por fim a consciência é a atualização de tudo isso daqui quando eu faço. Então quando eu faço o bem, eu experimentei o bem, e quando eu experimentei, eu atualizei ela. Seria o computador que a gente faz a atualização constante. A consciência atualiza constantemente o nosso conhecimento. Eu sei o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Onde que isso acontece? Na nossa consciência. Ela é nossa? Aí tem uma das partes mais bonitas, que já foi feito, né? O cardeal Newman é doutor da igreja agora, né? Então, por que ele é doutor da igreja? Vai lá no número 1778, as letras pequenininhas. Vamos lá, vamos ler ela. A consciência é uma lei do nosso espírito, mas que ultrapassa, que nos faz imposições, ou seja, porque é uma lei externa, que significa responsabilidade e dever, temor e esperança. É a mensageira daquele que, no mundo da natureza, bem como o mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. O cardeal Newman, por que ele está falando isso daqui? Essa frase aqui é fantástica, que ele diz assim: quem que é o vigário de Cristo? Ninguém sabe quem que é o vigário de Cristo? É o Papa. Quem que é o vigário de Cristo? É o Papa. Só que ele diz aqui, o cardeal Newman, a consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Por quê? Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus disse para ele? Não foi o homem que te ensinou. E ele vai ser o primeiro vigário de Cristo. Não foi o homem que te ensinou, foi meu Pai que revelou. Aí não está essa frase que eu vou dizer agora, vírgula, no íntimo do teu coração, o que você deve acreditar e fazer. Então o que acontece é que quem que é o vigário de Cristo? Quem que é o pároco dessa paróquia? Eu. Quem que é o vigário? Quando eu não estou, quem que faz as minhas vezes? Faz Vinícius, ele é o vigário. Então quando eu não estou, ele tem que fazer o que eu faço. Não igual, porque ele é ele e eu sou eu. Mas ele tem que fazer as mesmas coisas. Na minha ausência, por exemplo, eu tenho algumas obrigações, mas se eu estou ausente, essas obrigações são dele, porque eu não estou. Mas quando estamos os dois, a obrigação é minha. Então algumas coisas é a ordem para mim. Então eu tenho dever. Mas se eu não estou, ele é o vigário, ele faz. Quem que faz tudo? Deus. Quem que ensinou tudo? Jesus. Foi a vontade do Pai. Quando Jesus sobe aos céus, deixou alguém no seu lugar. Quem que ele deixou? Pedro. Quem que ele é? O vigário de Cristo. Faz as vezes do Cristo, mas não é o Cristo, mas faz as vezes do Cristo. E quem que é o primeiro vigário? Diz cardeal Newman, a consciência. Porque a consciência é a vontade do Pai, ou seja, é Cristo. Ele é a consciência do ser humano. Por isso, o bem que eu devo fazer é Ele. O mal que eu devo evitar é a tentação do demônio, que se apresenta como um bem. Essa que é a luta do ser humano na vida. E essa é a luta que devemos travar. E aí continua assim, né? É importante que cada qual esteja bastante presente a si mesmo para ouvir e seguir a voz da sua consciência. Essa exigência de interioridade é tanto mais necessária quanto a vida nos expõe constantemente a situações que nos alheiam de qualquer reflexão, exame ou concentração sobre nós mesmos. E é isso que o mundo tenta fazer, dar uma anestesia, dizer o que você tem que fazer. Eles criam um monte de leis para abafar a única lei que existe no nosso coração. Porque a única lei é a lei natural. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Se todo mundo fizesse o bem, tinha mal. Se todo mundo ajudasse o outro, precisava alguém falar que tem que ajudar? Então essa é a lei. Agora, no mundo eles criam muitas leis. Por que criam muitas leis? Exatamente porque se você começar a seguir as leis externas, você segue o que o mundo quer, mas não segue a lei interna, que é aquela da consciência que te leva a fazer o bem.
que é a lei natural que Deus quer. Por que eles querem tanto destruir a família e destruir a igreja? Porque destrói os teus afetos e destrói a tua lei. A lei que move você. Então essa é a tentação do mundo, tirar Deus. Mataram Jesus exatamente porque ele era uma lei contrária à lei dos mestres da lei e fariseus. Os mestres da lei e fariseus eram tidos como homens que sabiam a lei de Deus. Quando Jesus mostrou que eles não sabiam e faziam tudo o contrário, a raiva e o ódio deles foi tão grande que fizeram? Mataram. Então essa é a lei dos homens. A dignidade da pessoa humana, parágrafo 1780, esse eu vou ler inteiro. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. O que é retidão? Aquilo que é reto e certo. Nada mais, nada menos. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade, a sindérese, que é esse, né? O bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Sua aplicação às circunstâncias determinadas, mediante um discernimento prático das razões e dos bens e a finalidade, e finalmente o juízo feito sobre os atos concretos a praticar ou já praticados. Então, tudo que eu fiz tem um efeito. E tudo que já fizeram tem um efeito. Então, todas as coisas são princípio de conhecimento. Então, o homem, racionalmente, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sabia. Sabia sim. Existe apenas aqui uma consciência errônea, uma consciência laxa e uma consciência escrupulosa. Essa aqui é um outro ponto que a gente já vai entrar já. Mas essas daqui são coisas erradas que acontecem no mau conhecimento. Mas mesmo conhecendo o mal, mesmo que ensinem o errado, o efeito dos meus atos gera, por exemplo, a pessoa aprendeu que não precisava ajudar ninguém. Cresceu num berço esplêndido, numa riqueza e que todo mundo tem que servir ele. Aprendeu assim, vamos supor. Então aprendeu a vida inteira que os outros são escravos, servos, empregados e todo mundo tem que servir ele. Vamos supor que a pessoa aprendeu desse jeito. Mas ela não vive aleatória e só dentro de um palácio. Quando ela vai para uma faculdade, quando ela vai para a rua, quando ela vai para os outros, ela percebe que nem todo mundo trata ela com o zelo e o orgulho e a capacidade que a pessoa acha que tem. Então ninguém trata ela assim. Então ela já começa a ver uma diferença no mundo. Depois ela percebe que o que ela faz não agrada a todo mundo. Depois ela percebe que os outros desprezam ela por aquilo que parecia ser uma coisa boa que todo mundo tenta conquistar, que é o dinheiro, e todo mundo despreza por causa do dinheiro. Ué, todo mundo quer o dinheiro que ela tem, então deveria gostar dela. Não, mas gosta por quê? Porque tem ciúme, inveja, raiva. Então ele percebe que o mundo não é tão bom assim. E percebe que os outros, que o mesmo que ele quer, e o mesmo que ele tem, os outros querem também. Só que os outros estão maus e ele não percebe que ele, com isso, não tem o bem que ele poderia fazer. Então o que acontece é que quando a gente convive com os outros, os atos dos outros têm um efeito sobre nós e o nosso tem um efeito sobre os outros. Qual é o efeito? Isso é a capacidade de conhecer. Aí a gente vai para as advertências, isso daqui não convém, isso daqui não é bom. Aquilo ali até posso, aquele outro não vale a pena. Então essas advertências vão nos ensinando. E no final das contas, todas essas advertências vão fazendo com que a gente tome decisões em que o efeito vai ser diferente, ou não. A gente pode escolher sempre o errado por causa do vício, do desejo, das emoções, das coisas erradas, e a pessoa viver a vida inteira errada e achar que está certo, e obrigar os outros a achar que ela está certa. Só que à medida em que ela vive assim, os efeitos dos seus atos vão afastando as pessoas e vão fazendo se aproximar pessoas que às vezes tenham interesses e não gostem daquilo que é errado que ela escolhe. Então, no final das contas, ela vai perceber que está sozinha, as pessoas que se aproximam são falsas e mentirosas, como ela está tentando viver uma falsidade, uma mentira. Então, no final das contas, a gente aproxima da gente aquilo que a gente faz. O que nós fazemos é o que aproxima a gente dos outros, e os outros de nós. Então, o que acontece, continuando, a verdade sobre o bem moral declara na lei da razão, é reconhecida prática e concretamente pelo juízo prudente da consciência, chamados de prudente
o homem que faz as suas opções de acordo com esse juízo. Então, o que acontece é que nós todos nascemos com 4 virtudes: fortaleza para fazer as coisas, temperança para moderar nossa vontade, justiça para fazer o que é justo, e a prudência para evitar o mal e fazer o bem. Então, é próprio da consciência, de um intelecto que percebe o que não deve fazer e o que deve fazer, e aquilo que deve consentir e praticar e determinar-se. Nesse momento entra o juízo da consciência, que é a prudência. Nós já nascemos com juízo. Nós já nascemos com juízo. Menino, quando fazer aniversário, vamos pedir para você o quê? Vai juízo. Já nasceu. Já nasceu com juízo. Só não usa, mas já nasceu com juízo. Mas não está usando muito bem, porque não conhece, porque não é advertido, não ouviu as advertências e consentiu no errado. Mas já nasceu com prudência. A gente pede o quê para o menino? Juízo. Mas com o juízo da consciência, todo mundo já nasceu. E quanto mais a gente vive, mais é atualizado esse juízo. Então, vocês não viram num tribunal? Quanto mais provas, mais fácil o juízo. Quanto mais a gente vive, mais conhece, mais adverte, mais é advertido, mais consente, mais busca com liberdade, intenção e consciência, maior é a prudência. Por que a gente pensa, as pessoas mais velhas, né, são mais prudentes? Porque viveram mais. O juízo da consciência é muito maior, que já experimentou tudo, já fez um monte de coisa e descobriu que era tudo errado. A gente brinca, né? Porque que a igreja está cheia de velhinho? Sabem por quê, né? Porque na juventude tentaram conquistar o mundo. Viram que era tudo uma besteira e agora voltaram tudo para a igreja arrependido. Estão reparando a falta de amor do passado. É a prudência. Então isso é para o juízo da prudência. Então é isso, o que a gente pode fazer agora? Por isso que é engraçado. Os pais com os filhos nem sempre fazem o que os filhos querem. E nem podem, porque eles têm que educar os filhos. Mas quando são avós, por que eles não cobram mais? Ah, porque não tem obrigação? Não, porque é prudência. Eles sabem que o mundo vai levar essas crianças ao certo, e os pais é que vão cobrar. Os pais serão as advertências, e os avós serão as consciências, os consensos. Por isso que vó e vô deixam um monte de coisa. Por que deixa? Porque sabe que vai aprender na marra. Quando chegar na minha idade, vai aprender que tudo isso aqui, tudo que o mundo propõe, é tudo uma besteira. Tudo coisa idiota. Porque você vai morrer, criatura. Você está querendo conquistar o que nessa vida? Então, no final das contas, o que vale a pena é o que você consegue trazer no íntimo do teu coração. A lei de Deus, a vontade divina. Por isso, o que rege e o que governa na nossa vida, por isso, a consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Ela faz as vezes de Deus no nosso coração. O que é a consciência? A voz de Deus no nosso coração. O cardeal Newman vai dizer, a consciência é o arauto de Deus no nosso coração. É como se fosse o grito de Deus na nossa alma. É Deus gritando e chamando por nós. Então, isso é a consciência. A consciência, portanto, permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal, do bem, ao mesmo tempo da malícia, de sua escolha singular. A questão é que o juízo da consciência vai dar um veredicto daquilo que você fez. E aí você pode até continuar mentindo, mas o juízo vai dizer, isso que você fez está muito bom, isso que você fez está tudo errado. A nossa consciência vai dizer isso, ninguém precisa dizer. A gente pode fazer, o pecado é sempre feito coisa escondida. Ninguém sabe, ninguém viu, que foi tudo escondido. Mas o que acontece? A nossa consciência diz que sim. Por isso que a gente se confessa. Porque a gente se confessa porque só a gente sabe o que fez. Ah, mentiu, enganou. Não fez nem cara de mentiroso. Mentiu, que mentira deslavada. Fez cara ainda de múmia, né? Então, nem expressão no rosto teve, nem sentimentos. E mentiu. Então, o que acontece é exatamente isso. O veredicto do juízo da consciência continua sendo um penhor da esperança e da misericórdia. Senhor, pequei, tende misericórdia de mim. É isso que o juízo vai fazer. O juízo não veio para condenar,
veio para te libertar do mal. Para isso que existe uma prudência, para você evitar o mal. Para isso que existe o consenso, para você escolher o bem. Para isso que existe uma advertência, para você tomar cuidado com aquilo que você escolhe. E no final das contas, a consciência nada mais é do que um juízo. Para te julgar, não. Para te dizer, você está errado, é só se arrepender. Você tá bem, então é só continuar. O veredicto do juízo da consciência continua sendo um penhor da esperança e da misericórdia. Atestando a falta cometida, lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. Ou seja, recomeçar. Mesmo que a gente erre. Então, Jesus veio para condenar? Não, veio para salvar. Se ele encontrar em você só o bem particular, você está condenado. Você se condenou. Mas se você só fez besteira como ladrão, e no final da sua vida você pedir perdão, você se encontrar junto daquele bem absoluto pelo qual Deus queria você, será salvo. Então ele vai condenar? Não, ele vai encontrar em você aquilo que você devia dizer para o resto da sua vida. Quem sou eu para você? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está no íntimo do nosso coração. E se você está aqui habitando em mim, por que eu vou fazer as besteiras? Essa é a luta do ser humano. Por isso, diante dele, tranquilizaremos nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, seremos perdoados. Por isso, o homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, e com a intenção de acertar, de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência. Ninguém pode nos forçar a fazer uma coisa contra a nossa consciência. Assim morriam os primeiros cristãos mártires. Negue a fé. Não, você não pode me forçar. Então você vai morrer. Vou morrer de qualquer jeito, mas não vou negar aquilo que é. Aí o ódio daqueles, então você vai morrer, ameaçavam com a morte, morriam. E aí o que aconteceu? Quem eram os carrascos dos primeiros cristãos que morriam? Os soldados romanos. A maioria eram os soldados romanos. Qual foi o maior número de cristãos no início da conversão? Dos soldados romanos. E das famílias dos soldados romanos. Porque eles viram a coragem de quem tinha uma verdade que não podia ser roubada. Um tesouro escondido, uma pérola preciosa no íntimo do coração, que gera a motivação de uma lei e de uma regra. E essa lei e essa regra está gravada no íntimo do nosso coração. Por isso que às vezes a gente não gosta de fazer silêncio e ficar quieto. Porque o silêncio e ficar quieto exige de nós escutar. E quando escutamos o que Deus quer de nós, isso serve, né? Basta ler o Evangelho, o que Deus quer de nós? Nas palavras de Cristo, do Evangelho que lemos, o nosso silêncio e a nossa adesão. O silêncio em calar o mal e aderir ao bem. Então esse é o grande esforço de toda a nossa vida e que a gente vai ter que lutar constantemente. Aqui, só vou entrar aqui na forma de consciência. E depois as escolhas da consciência e o juízo errôneo, a gente entra na próxima aula, tá bom? A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Como a consciência é educada? À medida que nós agimos. É à medida em que conhecemos a vontade de Deus. A formula seus julgamentos, formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Então, o que acontece, nesse parágrafo 1783, a última parte, a educação da consciência é indispensável aos seres humanos, submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, a preferirem o próprio juízo e a recusar os ensinamentos autorizados. Então, o que acontece é que o ser humano, quando ele cai no egoísmo, ele quer ser a medida de todas as coisas. O orgulho o impede de ouvir, e ele só quer falar, e ele só quer mandar, e ele só quer exigir. Não ouve e não põe em prática o que é lhe exigido, e quer exigir que os outros façam. Então, a educação da consciência é uma tarefa de toda uma vida. A gente tem a vida inteira para formar a nossa consciência. E à medida em que a gente vai vivendo,
As nossas ações e as ações dos outros vão formando a nossa consciência. O bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Então, uma educação prudente ensina a virtude. Preserva e cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza ou das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera paz no coração. E o que faz a consciência? Quando não te acusam de nada, quando não podem te acusar de nada, você está com a consciência em paz. Por exemplo, se disserem nesses dias, né? Queria falar, mas está gravando. Quando colocaram aquela placa no prédio, né? O outro se sentiu porque é. Já o outro que escreveram que era uma coisa que matava todas as pessoas na época da pandemia, chamado de genocida, o outro nem ficou preocupado, não era. Então é essa. Quando me falam que eu sou uma coisa, se eu sou, é verdade. Se eu não sou, para que eu estou preocupado? É o que o outro pensa de mim. Essa é a questão. Eu uso batina, então é um homem de saia. Então, um homem de saia deve ser ideologia de gênero. Não. Se eu estou preocupado com isso, pode falar o que quiser. É isso? Não é. E se fosse? É. O que é. O que não é, não é. Então, para que a gente está preocupado? A consciência traz paz de espírito. É isso que faz. Quando há brigas entre as pessoas, de acusações entre eles e ofensas, principalmente entre marido e mulher, o que acontece é isso. Quando a mulher acusa o marido de uma coisa e ele não fez, a consciência dele acusa. Então, para não cair naquilo que é verdade, então ele mente e faz o contrário. Aí dá mais briga ainda, porque a mulher sabe que não é e ele sabe que não é. Mas ele admite que não é. Então, quer dizer, é uma confusão. Então, essa é a briga. Agora, quando a gente admite, você não fez isso. Não, então vai fazer. Tá bom. Pronto, acabou a briga. Por que você não fez ainda? Preguiça. Acabou. Se acusou, na verdade, pronto, é preguiça. Por que você não fez? Preguiça. Então vai lá fazer preguiçoso. Pronto, foi lá e fez. Acabou a preguiça, venceu, acabou. Pode reclamar mais? Porque você nunca faz o que eu quero. Acabei de fazer. Pronto, aí, não tem nem desculpa, não dá nem para brigar. Com a verdade, a paz de consciência. Com a mentira, só briga. Só coisas erradas. E esse é o problema da nossa humanidade. Quando a educação prudente, né, quando você cresce nas virtudes, né, você preserva-se, né, dos males, cura o medo, o egoísmo, o orgulho, os sentimentos, a culpabilidade, né, os movimentos de complacência, né, coitadinho daquilo. Não, é o que é certo, o que é certo. Nascidos, né, muitas vezes da fraqueza e de faltas humanas. Então essas complacências erradas do mundo, coitadinho de tal pessoa, fez o mal, né? Então, já pensei besteira de novo. Então, o que não pode é isso, né? Quer dizer, tudo que nós fazemos gera no outro um efeito. Se é o bem, vai gerar um bem em quem é bom. Vai gerar um egoísmo, uma raiva, um ciúme, uma inveja de quem é mau. Então, o meu efeito bom pode gerar no outro o mal. E o meu efeito mal pode gerar no outro até o bem. Por exemplo, uma pessoa bem resolvida, que busca Deus. A pessoa chega lá e ofende ela. Seu idiota. A pessoa olha para ela assim, despreza, vai embora. Qual é o efeito que teve? Nenhum. Aí a pessoa que saiu perguntou, por que você não reagiu que o outro te chama de idiota? Aí a pessoa que está bem fala assim, coitado, deve estar irritado com a mulher, com a esposa, deve estar com o marido, deve ter sido demitido, deve estar faltando dinheiro para pagar as contas, tadinho, está tão irritado, nem me conhece, me tratou mal, coitado, deve estar com problema. Pessoa resolvida, não fica preocupado, uma pessoa mal resolvida, não, onde já se viu, eu não aceito essa ofensa, eu não gosto disso, eu sou infeliz, eu vou te processar, seu maldito. Fruto do quê? Do bem particular. A pessoa está desequilibrada. A pessoa está mal. Quem aguenta pancada é forte. Quem não aguenta pancada é fraquinho. É o princípio do lutador, né? O lutador que aguenta uma porrada e não cai é forte. O que caiu está fraquinho. E quem vence? Quem não cair. Quem está de pé, cuidado para não cair. Essa que é a luta constante. E a consciência faz isso. É preciso
que assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Aonde está a tentação? Para terminar a aula. Em paixões erradas, sentimentos errôneos, maus desejos e emoções erradas. Aonde está a tentação? Nos vícios. Orai para chegar até quem? Deus. Vigiai para saber o que é certo, tomar a decisão certa e determinar a tua vontade para fazer o bem. Orai e vigiai para não cair, está caindo aqui, ó, em tentação. Orai e vigiai. Por isso, a consciência vai formando o ser humano a escolher. A consciência é a lei e a regra da nossa vida. Ah, eu tenho consciência. Não, a consciência é a vontade de Deus no teu coração, é o princípio da lei, é a prudência e o juízo na tua vida. Então não adianta falar assim, eu sei. O juízo na tua vida, você sabe o que você fez de errado e você sabe o que você fez de certo. Ainda que você minta para o mundo, na tua consciência está tudo já no julgamento e está tudo certo o que você fez e não fez. Se você está aqui ou aqui, a tua consciência está te dizendo. Ninguém precisa dizer. Por isso Jesus, eu não vim para te julgar. As tuas ações, os efeitos dela, estão dizendo se eu estou aí ou se você me desprezou e buscou as coisas fora do mundo. Quem buscou fora do mundo não deu atenção para Deus. Quem buscou as coisas de Deus, viu as coisas do mundo como instrumentos úteis para chegarmos até Deus, mas Deus já está aqui. E se me roubarem tudo, não me tiraram o único tesouro que me faz recomeçar tudo de novo. Por isso, o bem está exatamente em Deus. E aí continua, para terminarmos aqui essa parte. É preciso ainda que examinemos nossa consciência, confortando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselhos que outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. A Igreja nos ensina, os outros nos demonstraram, os santos e as pessoas que amamos, né? A ação do Espírito Santo na nossa alma e a cruz de Cristo, o sofrimento, a ação de Deus, o exemplo dos outros e até a própria Igreja. Todos eles nos ensinam a formar a nossa consciência. Como forma a consciência? Naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro. Tá bom? Então aqui é mais uma parte desse tema. A gente termina a consciência errônea. Na próxima, o juízo errôneo, né? E consciência errônea. E entra no Tratado das Virtudes, que também não são muitas coisas, mas tem várias aqui. Os dons do Espírito Santo. E depois sim, aí, depois que a gente aprende o que é certo, tem que aprender o que é errado para não fazer, sobre o pecado. Primeiro as virtudes, depois o pecado, que é a falta delas. O pecado está aqui, as virtudes estão aqui. Os vícios estão aqui, as virtudes estão aqui. Então a gente vai primeiro aprender as virtudes, para depois entender o que é o pecado. Bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Bento, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.